Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pela pastora Elaine Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Olá, sou a pastora Elaine Cruz e quero conversar com vocês hoje sobre os condicionamentos de Deus, condicionantes divinos. A gente sabe que toda promessa de Deus, tudo aquilo que Deus estabelece para a nossa vida, para tudo aquilo que Ele nos promete, há condições. A Bíblia é repleta de condições. Mas eu gostaria hoje de pensar no Salmo 37. É um salmo lindo que fala sobre o cuidado de Deus, sobre os planos de Deus para a nossa vida, que fala sobre futuro, que fala sobre vida financeira, que fala sobre riqueza, que fala sobre bens, que fala sobre saúde, que fala sobre família. E é um salmo que é repleto de versículos condicionantes, cada um mais lindo do que o outro. Salmo 37, claro que a gente não vai pensar nele todo, mas em 3 versículos bastante conhecidos que eu sei de cor desde a minha meninice, que eu queria pensar com vocês. Salmo 37, versículo 3 diz assim: confie no Senhor e faça o bem. Assim, você habitará na terra e desfrutará segurança. Nós estamos vivendo nesse período que eu estou gravando dias muito inseguros. Dias em que a medicina não sabe dizer quais são os sintomas exatos do coronavírus. Nós estamos vivendo uma pandemia e muita gente olhando para o futuro sem saber como é que será o futuro, sem ter a mínima noção de como é que nós vamos sair desse confinamento, quais serão as regras, quais serão os comportamentos desse vírus no organismo daqueles que já foram contaminados, enfim, nós não sabemos nada. E se tem uma coisa que esse versículo fala é sobre habitar na terra e desfrutar segurança. Esta é a promessa de Deus para a nossa vida. Só Ele pode trazer para a gente a segurança orgânica na nossa saúde, como nós precisamos. Só Ele é o Deus que sara, só Ele é o Deus que cura, só Ele é o Deus que guarda, só Ele é o Deus que nos abençoa, que nos livra do mal. É Ele também que nos dá segurança física. A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela, se não guardar a cidade, porque literalmente assim, é Deus que nos guarda. Quantas vezes nós saímos e voltamos, e Ele nos dá inúmeros livramentos que nós nem sabemos, nem tomamos ciência, mas a gente tem um Deus que envia os seus anjos para nos guardar, que nos cerca, que nos protege, que nos livra, que nos guarda, que traz livramento para a nossa vida. Por isso nós voltamos para os nossos lares. A gente sai de casa e a gente volta para casa guardados pelo Senhor. Ele guarda os nossos passos, Ele guarda a nossa vida. E é Deus também que pode nos dar segurança emocional em tempos de tribulação, em tempos de dúvida, em tempos que geram ansiedade, depressão, correria, preocupação. A gente tem um Deus que é Senhor sobre a nossa vida e que pode nos dar segurança emocional, uma paz sobremodo excelente que não está circunscrita às situações da vida. Para habitarmos nessa terra e termos segurança, a condição é confia no Senhor e faça o bem. Confiar é crer. Confiar é depender, confiar é acreditar. Mas é muito interessante porque aqui não é simplesmente uma daquelas situações em que as pessoas estão vivendo quando acontece uma coisa que as preocupa, elas dizem valha-me Deus, Deus me guarde, que Deus cuide, que Deus vele. Não. Aqui está falando em confiar sim, mas é confiar no Senhor. Isso significa fazer de Deus o dono da nossa vida, aquele que tem o controle, aquele que de fato rege o nosso coração, aonde nós como servos nos submetemos a Ele. A nossa confiança é no Senhor, naquele que é o dono da nossa vida, naquele que tem a nossa vida nas suas mãos, naquele que é Senhor sobre todas as coisas. Então, é literalmente colocar o nosso desejo, os nossos planos, a nossa vontade, tudo
na mão de Deus. Tudo que a gente fizer, a gente pergunta: Deus, devo ter outro filho? Deus, devo aceitar esse emprego? Qual é a profissão? Com quem vou me casar? O que vou fazer? O que vou comprar? Em todas as coisas, a gente precisa saber que precisamos submetê-las a Deus, porque Deus precisa ser o Senhor da minha vida, dos meus pensamentos, da minha vontade, dos meus filhos, da minha casa, do meu dinheiro, das minhas vontades, dos meus desejos, da minha mente, dos meus pensamentos. Tudo que a gente tem é dele. Tudo que nós somos, somos por ele. Colocamos perante a presença dele. A nossa saúde é dele, o nosso futuro é dele, a nossa vida é dele, os nossos filhos são dele, porque nós somos servos e ele é o único Senhor da nossa vida. Mas o texto diz: confie no Senhor e faça o bem. Fazer o bem não é ajudar a velhinha a atravessar a rua, isso é bom. Fazer o bem não é distribuir cesta básica, isso é ótimo. Fazer o bem é viver dentro dos preceitos bíblicos, cumprir aquilo que a Bíblia estabelece para a nossa vida. Paulo escreve assim: olha, eu já estou crucificado com Cristo. Isso significa que os meus desejos, as minhas ações, as minhas vontades, tudo tem que estar crucificado, mortificado. Precisamos fazer morrer este corpo, esta vontade, aquilo que a gente sabe que vai na contramão do que Deus estabelece na palavra dele. Em uma outra passagem, Paulo diz: eu esmurro meu corpo, literalmente. A gente precisa aprender a esmurrar a nossa vontade. Fazer o bem é fazer aquilo que Deus estabelece na palavra dele para que a gente faça. Não a minha vontade, não aquilo que eu quero, não o meu desejo, mas a vontade dele, que é sempre o bem para a minha vida. Quando nós confiamos no Senhor e fazemos o bem, aí sim nós habitaremos na terra e desfrutaremos segurança. Versículo 4 também fala aqui de uma outra condicionante. Diz assim, é lindo esse versículo, diz assim: deleite-se no Senhor e ele concederá os desejos do seu coração. Ou ele atenderá os desejos do seu coração. Quantos desejos nós temos no nosso coração? Quantos desejos a gente tem de coisas, de bênçãos para a nossa vida, para a nossa saúde, para o nosso futuro, para a nossa velhice, para os nossos filhos, para a nossa carreira. Quantos planos. Eu já passei de uma certa idade, então muita coisa já se concretizou na minha vida, mas tem gente que está me ouvindo e ainda está fazendo planos para a sua profissão, para o seu casamento, para encontrar alguém, planos de filhos. Quantas coisas o nosso coração não planeja, não idealiza, não pensa, não projeta. E é assim mesmo, a nossa mente projeta, a gente planeja. Mas a verdade é que os planos do nosso coração, na área financeira, na área profissional, na área sentimental, há tantos planos nós fazemos. Deus tem prazer de conceder esses planos. Deus tem prazer de satisfazer, tal como um pai que tem prazer em dar ao filho aquilo que ele precisa, aquilo que ele espera, e às vezes só aquilo que ele quer, só aquilo que ele gosta. Não é nem necessário, mas Deus faz tantos carinhos, ele é tão caprichoso conosco. Deus tem prazer em conceder o desejo do nosso coração, mas para isso ele pede assim: deleite-se no Senhor. Deleitar-se em Deus é agradar-se de Deus. Deleitar-se em Deus é desfrutar Deus. E para desfrutar Deus, desfrutar de algo, nós precisamos conviver, estar junto, aliançado, estruturado, firmado nesse Deus. Deleitar-se também é admirar Deus. E para admirar Deus, a gente precisa conhecer Deus, o amor dele, a bondade dele. Não só aquilo que ele faz, mas aquilo que ele é, as propriedades da justiça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, dos valores de Deus absolutos na sua justiça.
Conhecer Deus, deleitar-se em Deus também é espelhar-se nele, é ser parecido com Deus, é todos os dias ir se tornando mais igual a Deus. Deleite-se no Senhor. É interessante porque aqui deleitar-se também é ter prazer, não é simplesmente Deus ter prazer porque nós estamos agindo de forma correta, é o inverso disso, é nós termos prazer em Deus. Deus tem que ser a fonte do nosso maior prazer, da nossa maior alegria. Você tem prazer em estar com seus filhos? Você tem que ter muito mais prazer em estar com Deus. Você tem prazer em estar com seu marido, com a sua esposa? Você tem que ter um prazer muito maior de estar na presença de Deus. Você tem prazer de olhar para sua casa, de ver a sua vida, de curtir os seus netos, que o seu prazer seja muito maior de estar na presença de Deus. Não é Deus que tem que ter prazer conosco, somos nós que precisamos aprender a ter prazer em Deus. A Bíblia traz alguns textos que falam sobre isso. Romanos 7:22 diz assim: no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Coisa linda. No íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei, na palavra de Deus, de seguir, de estudar, de conhecer, de ler. Salmo 16:11 diz assim: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Prazer da presença de Deus, prazer de sentir o Espírito Santo agindo em nós, prazer da salvação. Cânticos 2:3 diz assim: como uma macieira entre as árvores da floresta, tenho prazer em sentar-me à sua sombra. Aleluia. Imagina você sentando à sombra de Deus, à sombra do esconderijo do Altíssimo. Isaías 61:10 diz assim: é grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma no meu Deus. Prazer no Senhor. Neemias 1:11 diz assim: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Tem muita gente que pensa assim: ser crente deve ser difícil, seguir a Deus deve ser difícil. Não é. A gente tem prazer em obedecer, prazer em servir, prazer, de estar na casa de Deus, na presença de Deus, de fazer. Não é difícil, é muito fácil. Bem que Jesus Cristo disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Porque quando a gente quer Deus de verdade, temer ao Senhor, fazer aquilo que Ele estabelece é prazeroso, traz alegria para a nossa vida. Portanto, deleite-se no Senhor, tenha prazer em Deus e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. E por fim ainda o versículo 5 que diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Deus agirá. E a minha pergunta para você é: aonde você precisa que Deus haja na sua vida? O que você precisa que Ele faça? Você precisa que Ele entre em ação no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua saúde, nos seus negócios, na sua família, que Ele haja nos seus filhos, que Ele trabalhe a seu favor. Em que área da sua vida? Ele quer agir. Ele é um Deus que age, Ele é um Deus que faz, Ele é um Deus que faz milagres, Ele é um Deus que abre portas, Ele é o Deus que ressuscita, Ele é o Deus que abençoa, Ele é Deus que multiplica, Ele é Deus que prospera, Ele é Deus maravilhoso, que tem todas as bênçãos à nossa disposição. Mas o que Ele pede para nós é: entregue o seu caminho ao Senhor. Deixe Deus assumir os seus negócios. Deixa Deus controlar o seu futuro. Deixa Deus assumir as rédeas dos seus sentimentos, da sua vida sentimental. Deixa Deus controlar a sua família. Deixa Deus agir na sua casa. Deixa Deus agir em você para que você possa se transformar num homem de Deus e numa pessoa que agrade a Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor. Entregue o seu futuro incerto. Entregue o seu amanhã. Entregue a sua velhice. Entregue os seus filhos. Entregue tudo ao Senhor. Entregue a sua vida. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador. E quando nós entregamos a nossa vida a Deus, quando nós colocamos a nossa vida à disposição de Deus, Ele faz o melhor para cada
um de nós, porque Ele tem bênçãos em todas as áreas da nossa vida. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá na sua vida, na sua família, na sua saúde, na sua casa, nos seus filhos, em tudo aquilo que você ama, em todos os propósitos do seu coração. Que Deus te abençoe. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site em ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.